Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cientista. Aqui você acompanha o que é produzido de mais relevante no universo da pesquisa e da ciência feita na nossa universidade. E no programa de hoje vamos conhecer uma pesquisa que apresentou o desenvolvimento de um software voltado para análises climáticas. Sabe as famosas ilhas de calor que a gente tem nas grandes cidades? A ferramenta promete contribuir para a pesquisa em climatologia. Os estudos são liderados por docentes e estudantes do Departamento de Geografia aqui da UFRN e conta com a colaboração de instituições internacionais. Para a gente começar a entender, vamos acompanhar a reportagem. As mudanças climáticas já são uma realidade nas grandes e pequenas cidades. Ondas de calor, chuvas intensas e eventos extremos têm desafiado a forma como compreendemos o clima, especialmente em áreas urbanas. O fenômeno da ilha de calor urbana, em que os centros da cidade, geralmente as cidades são muito mais aquecidas do que suas áreas das redondezas. Isso gera vários problemas de saúde na população. Para enfrentar esse cenário, a ciência tem buscado novas ferramentas capazes de analisar o ambiente com mais precisão. Na UFRN, pesquisadores do Departamento de Geografia desenvolveram um software que identifica e classifica as zonas térmicas nas cidades, contribuindo para estudos sobre o clima urbano e planejamento territorial. A ideia de desenvolver esse software parte de uma necessidade da comunidade científica, mas sobretudo da parte de clima, voltado para a análise urbana, na necessidade de gerar mapas muito detalhados sobre as características de temperatura na cidade. A ideia de construir esse software de impulsionar essas pesquisas justamente dá visibilidade a uma classificação chamada Local Climate Zones, que é muito utilizada na área de climatologia urbana, com foco de estudar a cidade por meio da sua interferência na temperatura. A temperatura tem sido um elemento de grande destaque no impacto à saúde humana, conforme várias pesquisas já comprovam. Então, o nosso projeto não só fornece esse detalhamento, não só fornece a acessibilidade aos mapas, não só democratiza esse acesso à técnica, de maneira geral, como ele permite dar visualidade de uma maneira até que eu diria mais didática, para que gestores, a iniciativa privada, instituições fora da academia e mesmo a população local consigam ter uma certa, como posso dizer, perceber o impacto dos fenômenos climáticos no seu cotidiano. A ideia de tornar esse software acessível à comunidade de cientistas é facilitar a geração de mapas de alta qualidade, mapas de classificação do uso do solo voltado para a análise da temperatura. Um dos pontos chaves desse software é a facilidade de a gente obter essa classificação de uso do solo, ou chamada LCZs. Antigamente, as abordagens mais tradicionais levariam muito tempo para você obter essa classificação, com conhecimentos de sistema de informação geográfica, de sensoriamento remoto. Esse software ele é construído em uma linguagem computacional chamada R, que é muito utilizada na academia, em formas de códigos, em linhas de código. Então, um nome natal, como eu exemplifiquei, uma linha de código executável, ele vai gerar automaticamente esses mapas. Então, diferentemente de outras ferramentas que usam o sistema de informação geográfica, um ambiente completamente diferente, esse software lida apenas com aqueles que trabalham com linguagens computacionais. E como o R é uma ferramenta acessível, grátis e muito utilizada na academia, a gente acredita que a gente uniu o útil ao agradável nessa ferramenta. O software criado pelos pesquisadores da UFRN é gratuito e pode ser usado por cientistas e técnicos que estudam o clima nas cidades. Ele permite identificar, por exemplo, quais bairros ficam mais quentes ao longo do dia e quais são mais vulneráveis ao calor. Isso ajuda a pensar políticas públicas e soluções para melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas. Pensando na abordagem de democratização do projeto no geral, a gente pensou um pouco em trabalhar o próprio projeto da linguagem de programação em R e transpor essa metodologia para o software de linguagem aberta QGIS,
que é um software de sistema de informações geográficas muito utilizado a nível mundialmente, por ele ser gratuito e qualquer pessoa poder fazer um desenvolvimento de um plugin pensando no projeto. O software é dividido em duas grandes categorias de funcionalidades. A primeira delas é que não precisa necessariamente de dados, você só precisa essencialmente de internet e o computador. Esses dados são gerados automaticamente em outros projetos internacionais de informação geográfica que disponibilizam essas informações de forma muito grátis, sem acesso a downloads ou automaticamente ligado à internet. Então essa primeira fase, o primeiro grupo dessa ferramenta lida com essa possibilidade de obter essas informações de forma automática. O segundo grupo de funções desse pacote é as funções locais. Elas precisam, nesse caso, de dados locais, como os dados de temperatura, dados meteorológicos, localizados, coletados em estações meteorológicas dentro da cidade ou em regiões. Com base nesses dados, ele faz todas as análises climáticas avançadas, como interpolação, como geração de mapas de calor. A ferramenta de análise climática é um exemplo de como a ciência feita no Brasil pode ter impacto direto na vida das pessoas. Por ser uma ferramenta aberta e fácil de usar, ela pode ser adotada por pesquisadores e instituições do mundo todo. E a equipe da UFRN já planeja novas versões com mais funcionalidades e integração com outros sistemas. O núcleo tem um projeto maior que a gente está utilizando o software e estamos instalando, e na verdade já foram instalados aproximadamente 15 termômetros, na verdade, aqui em Natal, para a gente fazer a coleta de dados de temperatura e de umidade, para a gente conseguir pegar esses dados primários e depois jogar para dentro do programa e ver como se dá o cenário térmico em Natal, basicamente. Então, perceber quais seriam possíveis zonas prioritárias para ações de políticas públicas, perceber esse tipo de associação direta com a vida real, né? A participação é uma colaboração internacional, parte desse projeto, e foi fundamental essa colaboração, tanto da Universidade Tecnológica de Berlim quanto da Universidade de Lisboa. Essa parceria facilitou não só a compartilhamento de abordagens, como a validação da ferramenta com um banco de dados locais, enfim, com estações meteorológicas, com a rede de estações meteorológicas em Berlim, a gente conseguiu construir essa ferramenta e validar. Então, desse ponto de vista, foi extremamente importante essa parceria. O objetivo nosso é que, como ela é grátis, ela pode ser usada em diferentes, não só na academia, mas em diferentes ambientes. Os industriais é muito importante, principalmente ligado a risco, pode ser utilizado principalmente para detectar dentro da cidade as áreas que têm o maior acúmulo de calor. Talvez isso pode ser importante para aplicações não só na academia, também como na indústria. Viu só que interessante? E os detalhes sobre essa pesquisa não param por aqui. Nossa repórter Jamile foi às ruas ouvir o que a população quer saber sobre o tema. Vamos ver o que as pessoas querem saber? A concentração de ilhas de calor numa cidade pode gerar desconfortos, tendo em vista que pode provocar uma elevação exacerbada da temperatura. Identificar de forma ágil onde esses pontos estão localizados pode colaborar para uma tentativa de iniciar medidas que podem diminuir essa concentração. Tendo isso em vista, os pesquisadores da UFRN desenvolveram um software que permite a identificação de pontos que tenham ilhas de calor de uma maneira mais acessível. Vamos ver quais dúvidas as pessoas têm sobre esse tema? Como funciona a busca de dados em relação ao aplicativo? Como vocês conseguem analisar de fato essas ilhas de calor? Os dados mais usados pelo software LCZ4R são dados meteorológicos, principalmente os dados de temperatura do ar, medidos dentro da cidade. Atualmente, a principal fonte de banco de dados meteorológicos no Brasil são das estações meteorológicas automáticas operadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia.
e esses dados eles são usados para inúmeras aplicações, como a previsão do tempo. Ocorre que para estudar o fenômeno da ilha de calor urbano, ou seja, essas diferenças que ocorrem dentro da cidade, é preciso uma alternativa. Então, muitos estudiosos instalam várias estações ou mesmo sensores de temperatura em pontos estratégicos dentro da cidade, como, por exemplo, áreas verticalizadas com muitos edifícios, espaços verdes ou áreas que têm uma grande ventilação, para a gente observar ao longo do tempo nesses locais como essas diferenças de temperatura se manifestam. Com isso, a gente consegue estudar o fenômeno da ilha de calor, tanto no espaço também como ao longo do tempo. Eu queria saber o que são ilhas de calor. O fenômeno da ilha de calor urbana, ele é resultado essencialmente das atividades humanas. A forma como nós construímos as nossas cidades tem alterado parâmetros naturais do clima, como a temperatura do ar. Os efeitos deste fenômeno, embora aparentemente invisíveis aos nossos olhos, eles podem ser sentidos em diversas situações, como por exemplo em áreas centrais da cidade, onde há uma presença forte de edifícios, concreto e asfalto, que absorvem boa parte do calor e com isso aumenta a temperatura do ar, quando comparados às áreas rurais, onde há uma forte presença de vegetação e temperaturas menores. Portanto, essa diferença entre as áreas urbanas e as áreas rurais de temperatura é o que nós definimos o fenômeno da ilha de calor urbano. As altas temperaturas associadas a esse fenômeno têm impactos diretos na saúde da população, como um desconforto térmico. E quando combinados a eventos de ondas de calor, as proporções ainda podem ser gigantescas na saúde da população. Eu gostaria de saber se o aplicativo seria gratuito. A resposta é que sim, o aplicativo será totalmente gratuito, em virtude de todo o nosso projeto ser embasado num conceito que seria o conceito de ciência aberta, né? Uma ciência acessível, colaborativa, compartilhada e que chega às pessoas. Tendo em vista que o nosso produto ele foi gerado e projetado para plataformas que são de livre acesso, como o R e também o QGIS, e também pelo fato de que as pessoas podem acessar o código-fonte do nosso material, podem reproduzir todas as funções do material, podem também acompanhar os tutoriais que foram feitos para poder fazer as reproduções que constam, né, na nossa plataforma, e acreditamos que isso seria o grande eixo do conhecimento científico do nosso trabalho, né, essa questão da ciência de dados aberta. O aplicativo também relaciona a parte da natureza, se onde tem mais natureza ou menos natureza, influencia na coleta de absorção de calor. A ferramenta de classificação, sim, se relaciona diretamente com a natureza, porque sua metodologia considera, durante a coleta dos dados, né, nos pontos distribuídos pela cidade, as variáveis vão ser coletadas a partir desse momento. Então, modificações da paisagem, né, edificações ou áreas pavimentadas vão influenciar diretamente nesse sentido, porque vão modificar as variáveis climáticas coletadas. Por exemplo, de que forma? Áreas com maior presença de vegetação, por exemplo, né, podem influenciar, pois apresentam menor capacidade de absorção e retenção de calor, devido à ação mitigadora promovida pela cobertura vegetal. Então, áreas como parques urbanos, florestas urbanas, campos abertos, vão ser áreas que possuem menor capacidade de absorção de calor e, em questão disso, vão promover temperaturas mais amenas em relação a áreas mais densamente edificadas e pavimentadas, né? Como o asfalto ou áreas muito construídas, muito edificadas. E é justamente nessas áreas que vão se formar as ilhas de calor. Então, a ferramenta ela parte desses pontos, né, para identificar, com base nos dados coletados, como a distribuição da natureza ou sua ausência ela influencia diretamente o comportamento térmico das cidades. De que forma esse software pode ajudar a gente a dar uma confortabilidade melhor às pessoas que moram justamente nesses locais em que há uma concentração maior de calor? Esse é um tema que eu venho estudando na minha dissertação de mestrado e pretendo utilizar o próprio software elaborado para fazer o acompanhamento ou modelagem climática, do ponto de vista que a gente vai poder fazer o mapeamento das áreas com maior acúmulo de calor aqui em Natal e poderemos também verificar, por exemplo, quais são as zonas que precisam
ou tem mais urgência, né, ou prioridade a receber, por exemplo, parques urbanos, medidas de resfriamento, mitigação e adaptação ao calor, centros de hidratação para a população ou até mesmo ativação de núcleos de saúde que possam atender as pessoas nessas zonas prioritárias em dias mais quentes. Esse é um exemplo prático, na verdade, né, do que pode ser feito, mas de maneira geral são medidas que podem ser direcionadas para o planejamento urbano, para os gestores públicos, para que se possam desenvolver políticas de ação imediata e não só imediata, também pensando a longo prazo, uma vez que o próprio software pode na verdade utilizar séries históricas para fazer avaliação sobre a temperatura do ar. E aí a gente pode fazer associações entre as políticas públicas, a temperatura, esses eventos extremos de temperatura ou não, e também a ação pública, né? Sempre muito bom ter a participação de vocês aqui. E lembrando que você também pode enviar suas dúvidas e sugestões. É só falar com a gente nas redes sociais da TVU. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas na volta tem o nosso Sabia Não, com mais curiosidades sobre o tema do nosso programa. A gente volta já. Estamos de volta e agora é hora daquele momento descontraído que sempre apresenta uma curiosidade do mundo científico. Confira agora o Sabia Não? A climatologia é a ciência que estuda o clima. Ela surge na época do Renascimento, quando o campo científico em geral se encontrava em grande expansão. Mas você sabia que, embora ambas estudem fenômenos atmosféricos, a climatologia e a meteorologia são campos de estudo diferentes? Sabia não? A meteorologia se concentra em estudos climáticos de curto prazo, com aplicações no dia a dia, como está o tempo hoje, amanhã e na próxima semana. Já a climatologia vai ampliar esse estudo para décadas ou até mesmo séculos, compreendendo o clima e suas variações a longo prazo. Os estudos da climatologia se baseiam em dados meteorológicos históricos, desde temperatura, volume de chuvas, umidade do ar, direção e velocidade dos ventos e incidência solar. E usa esses dados para, por exemplo, classificar climas como tropical, temperado, semiárido, como também para entender fenômenos como as mudanças climáticas de que tanto se fala atualmente. A climatologia também pode ser aplicada para estudos de ilhas de calor. Mas você saberia dizer do que se trata esse fenômeno? As ilhas de calor urbanas são áreas dentro das grandes cidades onde a temperatura é significativamente mais alta que nas regiões menos urbanizadas do entorno. Elas surgem especificamente devido à ação humana e à estrutura urbana das cidades, com alta densidade de construções e ausência de áreas verdes. Locais com muito asfalto e concreto proporcionam um aumento de temperatura, visto que esses elementos absorvem e retêm o calor que chega pelo sol durante todo o dia. Cidades pouco arborizadas também são mais propícias a ilhas de calor, uma vez que a vegetação proporciona sombra e contribui para a absorção da radiação solar e do aumento da umidade do ar. Atividades humanas como o tráfego de veículos e o uso de ar-condicionado liberam calor para a atmosfera, contribuindo para o aumento da temperatura no local. Edifícios altos e ruas estreitas atrapalham a circulação de ar, dificultando que o calor se dissipe. Logo, ele fica mais concentrado e a temperatura também acaba subindo. Mas quais as consequências que as ilhas de calor podem acarretar? A primeira delas é o desconforto térmico e o aumento da temperatura média das cidades. Tem também o aumento no consumo de energia e na emissão de gases do efeito estufa devido ao uso, por exemplo, de ar-condicionado com mais frequência. O aumento na temperatura pode também afetar a qualidade do ar, a disponibilidade de água e o bem-estar de plantas e animais do local. E tem ainda impactos na saúde, como insolação, desidratação e agravamento de doenças respiratórias. Mas não adianta falar dos problemas sem a gente apontar as soluções possíveis para amenizar o impacto, ampliar as áreas verdes dentro das cidades, a fim de torná-las mais arborizadas, utilizar materiais de construção com propriedades de reflexão solar e não de absorção, desenvolver um planejamento urbano que favoreça a ventilação natural e incentivar a mobilidade sustentável dentro das cidades. E, claro, conscientizar a população sobre a importância do tema.
Agora, da próxima vez que você estiver andando por uma área urbana sentindo muito calor, vai lembrar do que aprendeu no episódio de hoje do Sabia Não. Eu vou ficando por aqui, mas nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá! E aí, gostou de descobrir tudo isso? Esse e todos os outros programas estão disponíveis no YouTube da TVU. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no universo da pesquisa da nossa UFRN. O Fala Cientista de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais ciência, inovação e muita informação para você. Um grande abraço e até lá!